E aí, galerinha concurseira, beleza? Eu sou o professor Harrison. Hoje nós vamos falar, gente, sobre as conjunções. O que são conjunções, gente? Que é um conteúdo que cai muito em concurso e hoje eu vou colocar para vocês todos os detalhes importantes para a gente não ter chance de erro em questões sobre esse conteúdo. Então, primeira coisa que nós devemos saber é que as conjunções são palavras que fazem a conexão entre orações. Oração, para quem não lembra, é verbo. Cada verbo corresponde a uma oração. E aí, as conjunções são as palavras que fazem a conexão entre orações. Claro que existem orações assindéticas, aquelas que não possuem conectivo, mas as sindéticas possuem a conjunção como elemento ali fazendo a ligação, beleza? Aí, primeiro detalhe, as conjunções se dividem em dois tipos principais. Nós temos as conjunções coordenativas, que fazem a conexão entre orações independentes, orações que não dependem uma da outra, que possuem sentido completo. Já as conjunções subordinativas fazem a conexão entre orações dependentes entre si. Uma depende da outra para que haja sentido. Aí, gente, nas coordenativas nós temos 5. Aí lembrem do seguinte: A, C, E. Como assim A, C, E? Aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. A, C, E são as iniciais. E lembrem das iniciais porque isso aí facilita bastante para fazer algumas questões, beleza? Então, A, C, E das adversativas não, das coordenativas. Nas subordinativas, nós temos 6C, FPT. Olhem só, 6 que iniciam com C, causais, concessivas, condicionais, conformativas, comparativas e consecutivas. 6C, FPT, de finais, proporcionais e temporais. Fechando as 9 subordinativas aí que iniciam orações adverbiais. Ainda temos também dentro das subordinativas, prestem atenção, dentro das subordinativas também temos as conjunções integrantes, que são apenas duas, o que e o se, que nós vamos falar em seguida sobre elas, beleza, gente? Aí quais são os detalhes importantes em relação às conjunções? Bom, aqui tem todas as classificações, nesse mapinha mental que vocês vão tirar o print aí, ou copiar, eu acho legal copiar, fazer uma mapinha mental aí numa folha, isso aí é interessante. Tem as principais dentro de cada classificação aí. Nas coordenativas, gente, olhem só os detalhes importantes, preste atenção. Aditivas, nós temos aqui o mas também. Preste atenção no seguinte detalhe. As adversativas, gente, vocês têm que lembrar de todas. Repitam aí comigo. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, não obstante. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, não obstante. Essas são as adversativas. A principal delas, o mas. O que nós temos que cuidar? Calma na hora de fazer uma questão, gente. O mas é adversativa. Mas, se aparecer o mas também, que está aqui, ó, o mas também é aditivo, então não confundam uma com a outra. O mas é adversativo, beleza. Mas se aparecer na frase junto com também, ou seja, mas também, aí não é adversativo, aí é aditivo. Entendido? Não esqueçam desse detalhe. Eu dou aula em cursinho há muito tempo e já vi muitos alunos errarem porque apareceu um mas também na frase e eles colocaram como adversativa. Mais uma vez, não esqueça, eu repito mesmo as coisas demais. Mas também é aditivo, beleza? Aí, gente, outros detalhes que são importantes aqui. Um detalhe simplesinho, mas que aparece muito em concurso e muita gente erra. Essa conjunçãozinha aqui, ó. Portanto. As bancas adoram dizer que o portanto é explicação, causa, consequência. O portanto sempre vai indicar a ideia de conclusão. Não esqueçam. Portanto, conclusão. Mais um detalhe importante aí. E não esqueçam dessas aqui, né, que não são muito usadas. O destarte, o por conseguinte,
Beleza? Destarte, por conseguinte, conclusivas. E aí um detalhe importantíssimo aqui. Lá nas subordinativas nós temos nas causais o pois. Esse pois é causal, ou aqui também dentro das explicativas, o pois. Então ele é explicativo ou causal, beleza. Mas ele pode ser conclusivo, tá aqui o pois nas conclusivas, ó. Só que, prestem atenção, o lugar normal das conjunções é antes do verbo. A conjunção aparece antes do verbo. Quando a conjunção aparecer após o verbo, no caso pois aparecer após o verbo, aí ele não será nem explicativo nem causal. Ele será conclusivo. Então, o pois antes do verbo é explicativo ou causal. O pois após o verbo é conclusivo. E nesse caso ele aparece entre vírgulas, porque ele está deslocado. Toda expressão deslocada fica entre vírgulas. Aí o pois é uma conjunção, está depois do verbo, deslocado, fica entre vírgulas, beleza? Outro detalhe fundamental aí. Uma que vocês não podem esquecer de jeito nenhum, gente. Preste atenção aqui, ó. Nas subordinativas, nós temos aqui nas causais o na medida em que, ó. Na medida em que. E lá nas proporcionais temos o à medida que. Muito cuidado, isso aí cai direto, cai toda hora em concurso. Caso na medida em que seja substituído por à medida que, a frase permanece correta. Permanece o mesmo sentido no texto. Não podemos substituir uma pela outra. Lembrem disso aí, ó. Na medida em que, causa, à medida que, proporção. Não esqueçam, vou repetir. Na medida em que é causa, à medida que, proporção, fechado? Isso aí cai muito em concurso, não confunda isso aí. Não pode ser substituídas uma pela outra porque o sentido é totalmente diferente, beleza? Continuando aqui, gente, outro detalhe importante. Saber a classificação de todas as conjunções terminadas em anto. Onde é que elas aparecem aqui? Nas adversativas. No entanto, nas adversativas ainda. Entretanto, nas conclusivas, o portanto, nas explicativas, o porquanto, causais, porquanto também, nas concessivas, conquanto, nas condicionais, contanto. Então, vejam só como há várias conjunções terminadas em anto. Eu destaquei aí 7, na verdade são 6 porque o porquanto é tanto explicativa quanto causal. Elas estão circuladas aí, gente. Anotem. No entanto e entretanto, adversativas. Conclusivas, apenas o portanto. Explicativa ou causal, porquanto. Conquanto é concessiva. Contanto é condicional. Não misturem, não dá para substituir uma pela outra, cada uma tem o seu significado. As únicas que podem ser substituídas uma pela outra é o no entanto e o entretanto, que as duas são adversativas. Essas eu posso trocar uma pela outra na frase e não tem problema nenhum. As outras não podem ser substituídas uma pela outra, fechado? Anotado aí? Não deixe de anotar, coloca no pause aí o vídeo e anote essas conjunções numa folha aí para não ter chance de erro, gente. Conjunções terminadas em anto caem bastante em concurso também. Outro detalhezinho que é para matar a questão. Nas consecutivas, gente. Olha essas palavrinhas aqui, ó. Tal, tanto, tão ou tamanho. Tal, tanto, tão ou tamanho. Se qualquer uma dessas palavras for seguida da palavra que, tá aqui o que, ó. Ou seja, se aparecer na frase tal que, tanto que, tão que ou tamanho que, significa que está indicando ideia de consequência. Tal, tanto, tão ou tamanho seguidos da palavra que. Significa que a oração traz ideia de consequência. Mais um, fundamental, que muita gente erra. Conjunções finais. As finais que indicam ideia de finalidade. Nós temos o para que. Não esqueçam, o para vai trazer a ideia de finalidade, gente. Para e para que, só o para ou para que
vai trazer a ideia de finalidade. Não esqueçam que o afim que indica finalidade, tá aqui, ó, o afim de quê? É o afim separado. O afim conjunção final é separado. Afim junto significa afinidade. Não confundam. Beleza, gente? Sem mistério? Tranquilo até aí? Aí, as conjunções integrantes Q e C. Preste atenção. Para identificar as conjunções integrantes, que elas são subordinativas, elas iniciam orações substantivas, nós fazemos o esqueminha. Perguntamos o que e respondemos isto. Como assim perguntar o que e responder isto? Olhem só, gente. Quando aparecer o que ou o C ali na frase, nós vamos separar. Bem no que. Aí, olhem só. É importante. É importante o que? É importante isto. Que todos estejam atentos. É importante o que? É importante isto. Que todos estejam atentos. Conseguir perguntar o que e responder isto significa que o que ou o C na frase serão conjunções integrantes. Entendido, gente? Sem mistério? Claro que existem mais detalhes em relação às conjunções, mas eu trouxe os principais aqui que mais caem em concurso, gente. Tenho certeza que com esse videozinho vocês vão matar muita questão de concurso, beleza? Um detalhe que vai ficar para outro vídeo. Podem até comentar aí se vocês souberem como diferenciar as causais aqui e as explicativas, elas são praticamente as mesmas. Vocês perceberam aí? Porque, pois, porquanto, visto que, já que, viram só? São basicamente as mesmas. Como fazer a diferença? Vou trazer em outro vídeo. Se alguém souber, coloca nos comentários aí que eu converso com vocês, beleza, gente? Antes de sair, não deixa de te inscrever no canal, dá um joinha aí, né, gente? Dá um likezinho, curte o vídeo, compartilha e deixa sugestões para os próximos vídeos, né, gente? Coloquem nos comentários qual é o assunto que vocês querem ver nos próximos mapas mentais, nas próximas questões de concurso comentadas, nas próximas dicas de português, beleza? Te inscreve, não perde nada do canal, gente. Garanto uma preparação completa de português para concurso para vocês, beleza? Fechado? Tá inscrito aí já? Beleza! Valeu! Até o próximo vídeo, gente!